Salve pessoal, recentemente a APR infelizmente foi atacada por meia dúzia de Zé Ninguém, é isso, mas acendeu um pequeno debate nas nossas redes sobre se é possível existir uma esquerda nacionalista. Se isso seria coisa de nacional bolchevique, né, o Nasbol, e por aí vai. É claro que os ataques são só coisa de maluco. Eu não vou ficar respondendo ataque, né? É isso, pelo amor de Deus. Mas eu vou tentar debater o tema em si. A esquerda pode ser nacionalista? Só existe nacionalismo de direita? Antes de qualquer coisa, eu só quero dizer aqui que eu não quero esgotar esse tema. Aqui no canal ainda vai ter muito, já tem e ainda vai ter muito conteúdo sobre o chamado nacionalismo de esquerda. Eu faço esse vídeo aqui mais de maneira rápida e sintética por esse pequeno show de horrores, de ataques que rolou aí, mas sem a pretensão de esgotar o tema, porque é um tema muito amplo, um tema que eu gosto muito de estudar e que eu ainda quero discutir aqui no canal uma série de vezes. E aí assim, nesse tema existem confusões de todos os lados. Tem comunista achando que não existe nacionalista de esquerda, que diz que é coisa de Nasbol, o que enfim... é uma falta de senso básico da história do próprio socialismo. Tem também gente de esquerda que acha que todo nacionalista econômico é de esquerda também. E aí vem uma confusão danada de gente de esquerda elogiando Geisel, elogiando ditadura militar, elogiando Enéas, uma figura recente, Aldo Rebelo e por aí vai. Eu quero tentar discutir esses mitos, essas confusões aqui nesse vídeo. Eu quero iniciar mostrando o que gerou essa pequena discussão, que enfim, não foi uma discussão, né? Na verdade, foi ataques, mas eu quero mostrar a publicação que começou tudo isso, né? Então eu vou botar aqui na tela em um minutinho. Bom, já estamos aqui, essa inclusive é o Instagram novo da PR, porque o antigo foi hackeado, então eu peço para que vocês sigam, se vocês não conhecem da PR, sigam para conhecer um pouco melhor. É o núcleo de base marxista do PDT, que eu faço parte, que esse canal faz parte, e por aí vai. Mas a publicação que deu origem a isso foi essa aqui. Qual é o nosso nacionalismo? Não existe apenas um tipo de nacionalismo. Em linhas gerais, o nacionalismo pode ser reacionário, popular ou revolucionário. Tá? Primeiro a gente vai falar do nacionalismo reacionário aqui na publicação. Com o nacionalismo reacionário a gente não quer nem conversa. O nacionalismo reacionário, como o da ditadura empresarial militar e atualmente de figuras como Aldo Rebelo ou do movimento Nova Resistência e Sol da Pátria, não nos representa. E aí botamos aqui a foto do Enéas, do Geisel e do Aldo Rebelo. É até engraçado, porque a gente recebeu muito ataque de alguns comunistas que não acreditam ser possível existir um nacionalismo de esquerda. E aí a gente vai ver a publicação. O grande motivo da publicação não é nem reafirmar o nacionalismo revolucionário do qual a PR é adepto, é também, mas é principalmente negar o nacionalismo reacionário, negar a simpatia com figuras como Aldo Rebelo, como Geisel, como a própria Nova Resistência e por aí vai. Então, primeiro ponto, a oposição completa ao nacionalismo reacionário dessas figuras aqui. Bom, o nacionalismo popular é o dos nacionais reformistas, comprometidos com a soberania nacional e com a preservação da ordem capitalista. Alguns exemplos são as reformas de base de João Goulart, o governo Getúlio Vargas, de 1950 a 54, porque é isso, né? Na verdade, o 50 a 54 é o segundo governo do Getúlio. Eu acho, inclusive, que o segundo governo vale um vídeo particular, mas, em linhas gerais, é onde as contradições do capitalismo estão mais expostas, onde a burguesia que antes apoiava o projeto do Getúlio, uma burguesia industrial, nacionalista, se vira contra o Getúlio, e o Getúlio precisa se sustentar o seu governo em base de mobilização popular, mobilização patriótica das massas em torno de temas de relevância nacional. Aí o Getúlio já estava no PTB, já era um trabalhista, já estava nessa linha, e esse governo vai terminar em 54 com o seu suicídio, né? Então o resultado dessas contradições do próprio capitalismo, exacerbado na periferia capitalista aqui no Brasil, né? E esse governo é um exemplo desse nacionalismo popular. As reformas de base do João Goulart, claro, né? As reformas que pretendiam consertar o capitalismo, por assim dizer, né? Então, um capitalismo que estava ali ainda tinha uma concentração de terra muito grande, tinha um problema urbano extenso, tem vídeo aqui no canal sobre o tema da reforma agrária, enfim, e por aí vai. E Leonel Brizola, pré-61, porque
de 61 até o início ali da ditadura militar, o Brizola, ele vai estar numa linha, eu já falei disso num vídeo muito recente aqui do canal. Eu acho que o nome do vídeo é Brizola e a Revolução Brasileira. Nesse vídeo eu discuto esse tema. O Brizola, de 61 até o início da ditadura, ele vai estar numa linha de nacionalismo revolucionário muito forte, muito forte. E eu explico isso no vídeo que eu acabei de citar, né? Mas o Brizola pré-61 é desse nacionalismo popular, né? Isso fica muito claro, por exemplo, ele era governador do Rio Grande do Sul, ele encampou 2 empresas norte-americanas. Isso é o nacionalismo popular, sabe? Enfim, e aí a gente colocou aqui a foto do Jango, do Vargas e o nosso nacionalismo. E aí a PR vai reafirmar o seu posicionamento nesse nacionalismo, né? O nacionalismo revolucionário. O nacionalismo revolucionário é aquele comprometido com a defesa da soberania nacional por meio da via insurreicional, aquele descomprometido com o capitalismo, que pretende seguir pelo único caminho pelo qual é possível defender uma nação periférica da investida imperialista, a revolução socialista. E aqui as fotos do Prestes, que foi um grande de um comunista brasileiro, eu acho que foi o maior de todos. Eu admiro muito a história do Prestes, eu acho que ela devia ser mais valorizada pelos comunistas, falar mais do Prestes tenentista, falar do Prestes desse início do século XX. E ele é dessa linha, do nacionalismo revolucionário, ele desde sempre foi um nacionalista. Desde a sua era tenentista, que ele não era comunista ainda, mas ele era um patriota que queria defender o país e por isso era do tenentismo, e depois passou a ver, depois da coluna Prestes, passou a ver no comunismo, no socialismo, a saída para os problemas sociais que estavam ali apresentados, né? Então Prestes, a Vânia Bambirra, uma autora, foi do PDT, fundadora do PDT, é uma das pessoas que eu mais sou fã. Eu sou muito fã da Vânia, eu gosto muito de ler a obra dela, e é uma autora com uma contribuição para pensar o marxismo no Brasil, para pensar a transição socialista, para pensar as relações de dependência entre centro e periferia, para pensar o subdesenvolvimento e a industrialização. Muito importante mesmo. E o Leonel Brizola, né, que como eu disse, de 61 até o início da ditadura, ele estava nessa linha de nacionalismo revolucionário. E a legenda, qual é o nacionalismo da PR em tempos como os nossos, onde nascem em subculturas auto-intituladas trabalhistas, nacionalistas reacionários e de direita, é importante reafirmar a nossa mais profunda oposição a este nacionalismo. O nosso nacionalismo é socialista e comprometido com a Revolução Brasileira. Essa é a publicação. Então eu vou voltar para a tela aqui. Então, basicamente, o primeiro ponto assim é que o movimento comunista brasileiro tem as suas divergências. Isso é natural, opiniões divergentes. Isso é normal, isso é esperado, isso é positivo, inclusive. Se num único partido de esquerda vai existir divergência, porque isso, né, não é o centralismo democrático que vai impor convergência em tudo, tal como uma seita, né? Os militantes, e eu vejo isso na PR, não têm a mesma opinião sobre a obra de Rui Mauro Marini, sobre a obra de José Carlos Mariátegui, sobre a obra de Agustín Cueva, sobre a Revolução Bolivariana, sobre o que você quiser, e sobre o nacionalismo também. Se existe divergência em um partido, imagina no movimento comunista expandido, né? Então é normal as pessoas discordarem, por exemplo, da utilidade ou não do nacionalismo revolucionário a serviço da estratégia socialista. Da mesma forma, é possível, plenamente possível, reivindicar lideranças socialistas que foram nacionalistas e sem aderir ao nacionalismo. É possível reivindicar Che Guevara, Fidel Castro, Stalin, Luiz Carlos Prestes, Carlos Marighella, Ho Chi Minh, Zapata, Sandino, quem mais? Mao Zedong, enfim, e tantos outros, sem ser nacionalista, tal como esses todos que eu citei foram. Tá tudo certo mesmo. Isso é completamente natural. O problema é que em vez dessa discordância, dessa divergência, né, virar um debate de ideias, uma disputa saudável, honesta, com rigor teórico, com rigor científico, virou um show de horrores, né? Ou seja, existe, bicho, é um fato inegável. Existe, e quem tenta negar tá errado, simplesmente, uma tradição em toda a América Latina e mundo, mas falando aqui especificamente da América Latina, né? Existe uma tradição de nacionalismo de esquerda, de uma esquerda que reivindica o nacionalismo
revolucionário. Essa tradição não só existe, mas ela foi a grande liderança das insurreições socialistas do século XX ou até das revoluções socialistas, como é o caso da Revolução Cubana. Ponto. Isso é um fato, essa tradição existe, é um fato inegável. Também é inegável que é característica comum de todas as vitórias do socialismo no século XX, eu já citei aqui, o nacionalismo revolucionário. É um fato. E aí tem o debate que cabe às mais variadas divergências. O problema é que parte desse movimento comunista ignora que existe essa tradição e trata quem é adepto dela como maluco, né? Como uma aberração. Trata como se fosse uma anomalia, como algo quase que algo exótico. E eu já disse aqui, coloca como uma aberração não apenas uma tradição que existe, mas a que liderou o movimento socialista no século XX mundo afora. No Brasil, especificamente, ignorar essa tradição é ignorar o que o movimento comunista brasileiro criou de melhor. Figuras como Prestes, como Marighella, como Nelson Werneck Sodré e tantos outros. E ao mesmo, no fim das contas, que ignorar mais de 100 anos da tradição comunista e jogar no lixo a única experiência socialista da América Latina, que é a Revolução Cubana. É isso. Eu aprendi com o marxismo que o universal se universaliza se particularizando, né? Isso significa que o marxismo é aplicado a uma determinada realidade específica. No caso da América Latina, eu aprendi também com a teoria marxista da dependência que as leis gerais do capitalismo, elas são reproduzidas de maneira particular aqui. Aqui surgem leis tendenciais particulares, específicas ao capitalismo dependente. E são essas particularidades latino-americanas e principalmente brasileira que me trazem a convicção de que a gente precisa do nacionalismo revolucionário para pensar a estratégia socialista no Brasil. Se revolucionário, o nacionalismo ele tem muitas potencialidades. Se revolucionário, viu? Nacionalismo reacionário, como diz o post, nem conversa. Em um momento como o nosso de investida brutal do imperialismo em toda a periferia, de expoliação radical, a defesa da nação, essa ideia de defesa nacional é de extrema importância, inclusive para países socialistas. Na periferia do capitalismo, do sistema capitalista, o nacionalismo deve ser a segunda pele de um comunista. O comunista, o dirigente e militante comunista no Brasil deve ser profundamente nacionalizado, tanto na sua teoria como na sua prática. Ele deve conhecer profundamente o Brasil. Agora, eu já disse aqui, se for revolucionário, ele tem potencialidades imensas, o nacionalismo. Eu já falei e reafirmo o meu repúdio, que é muito mais do que necessário ter contra o nacionalismo reacionário, contra figuras como Aldo Rebelo, que reivindicam o nacionalismo da ditadura militar, um nacionalismo sem questão de classe, sem povo. Ele existe e é um grande problema, essas subculturas que estão tomando algum pequeno espaço, mas algum espaço de qualquer maneira, no campo do nacionalismo, no campo trabalhista, subculturas de nacionalismo reacionário que estão mobilizando alguns jovens. E na verdade aquilo ali é flerte puro com o fascismo. Eu citei algumas organizações aqui. O que prova que ser nacionalista não torna ninguém de esquerda. Muito pelo contrário, o nacionalismo, sem pensar a questão de classe, é porta de entrada para o fascismo. Tem nacionalista hoje que adora, por exemplo, elogiar o presidente Ernesto Geisel, né? Tem inclusive uma galera que diz gostar do Vargas e que elogia o Geisel. Cara, o Geisel apoiou Eduardo Gomes, um udenista, em 1950 contra o Vargas. E assim, o Geisel participou diretamente da conspiração que derrubou o herdeiro do trabalhismo, o Jango. Depois, no exílio, ele monitorou o Jango, mas não só isso. Durante o exílio, ele também tentou prender o Brizola. Isso está disponível em um dos prefácios da obra O Governo João Goulart no Muniz Bandeira. Ele tentou prender o Brizola durante o exílio. E mais uma série de coisas, né? Inclusive textos do Darcy Ribeiro acabando com o Geisel, né? Inclusive falando da maneira como ele perseguia os povos indígenas. Enfim, mas tem gente que acha que arroxo salarial da ditadura e o protecionismo que servia às elites é uma espécie de trabalhismo, né? Segundo alguns, até o trabalhismo científico, né? Não só o Geisel, mas o próprio Enéas Carneiro e hoje o Aldo Rebelo é dessa mesmíssima linha. O Aldo Rebelo é um porta-voz do Partido Fardado, do agronegócio, enfim, por aí vai. Enfim, a linha da PR, da Central do Trabalhismo, a minha, né, é a do nacionalismo revolucionário. Pessoalmente, o que me levou pro marxismo, ao movimento comunista, foi meu nacionalismo. Eu passei a ser comunista a partir do momento que eu percebi que o nacionalismo, por si só, não é a resposta para todos os problemas do Brasil. Que ele não é suficiente por si só. E que a saída para a gente garantir soberania nacional, para a gente garantir o combate à expoliação e à sangria imperialista, é a Revolução Brasileira. Foi daí que eu me encontrei
no movimento socialista. Isso é uma coisa que o próprio Ho Chi Minh vai falar, que ele passou a acreditar no comunismo por causa do patriotismo dele, porque ele entendeu que só dá para garantir a soberania nacional por meio do comunismo, por meio do socialismo. Essa foi a percepção dele, sabe? E aí, falando em termos aqui do Brasil, o próprio Darcy Ribeiro ele vai dizer isso. O livro Dilema da América Latina é muito claro. Ele deixa ali claro, tá aqui inclusive, por coincidência. Ó, o Dilema da América Latina, ele é muito claro nesse livro aqui. A saída revolucionária é a única possível no capitalismo dependente, subdesenvolvido de toda a América Latina e, portanto, brasileiro. Mas, enfim, é isso. Esse é o tema que eu queria abordar aqui hoje. Eu também quero pedir para que você siga o Instagram da PR para mais debates como esse. A gente, infelizmente, foi hackeado, então o nosso Instagram antigo tinha mais de 5 mil seguidores, tinha mais de 300 likes, 400 likes por publicação. Claro que não é tanto, mas ajudava bastante, era bom. Então eu peço para que você siga a PRPDT Nacional, o nosso arroba. É isso aí, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu!